Bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma aula de Química 2, né? Essa aula de hoje é uma continuação da aula passada. Vamos abordar novamente cinética química, a parte 2 da apostila de vocês. E aqui a gente tem um pouco sobre o que a gente vai abordar na aula de hoje, né? A respeito da lei da velocidade e ordem de reação. Também vamos falar um pouco sobre os fatores que influenciam na velocidade e, lá no final, 2 exercícios de fixação. Agora, falando um pouco sobre a lei da velocidade, a gente vai primeiro recapitular o que eu havia falado na aula passada, né? A gente falou sobre a respeito da teoria das colisões. E para que haja uma reação, a gente precisa que tenha colisões efetivas entre as partículas do reagente e que quanto maior a frequência das colisões, maior é a probabilidade de a gente ter um choque realmente efetivo, né? E a gente também viu que a velocidade ela depende apenas da concentração dos reagentes. Então, agora que a gente já recapitulou um pouco sobre o que foi falado antes, nós podemos falar a respeito da lei da velocidade em si, ou também chamada de lei de ação das massas. Essa lei fala que a cada temperatura, a velocidade de reação ela vai ser diferente e ela vai ser diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevados a expoentes determinados experimentalmente. Essa lei ela foi estabelecida por esses dois cientistas aqui. E aqui está ela, né? Como eu já havia falado antes. Para falar um pouco dela, a gente pode ver, por exemplo, essa equação genérica aqui, onde a gente tem os reagentes, a gente tem os coeficientes estequiométricos, né? A K, a letra K, né, dessa equação, ela vai ser a constante de velocidade que ela depende da temperatura. Já existe uma tabela com essas constantes em cada temperatura. É claro que a gente também pode determinar ela, caso a gente tenha a velocidade, a concentração dos reagentes e as ordens de reação, né? Justamente, os itens A e B, né, essas letras A e B aqui, elas representam a ordem de reação em relação a cada reagente. Por exemplo, o Azinho representa a ordem de reação relacionada ao elemento A, né, ao reagente A. E o Bzinho, a ordem de reação em relação ao reagente B. A soma desses dois coeficientes, né, do A e B, vão dar a ordem de reação global da reação, não relacionada a apenas um reagente. E o que é essa ordem de reação? A ordem de reação ela vai definir o quanto que aquele reagente vai influenciar na velocidade. Ou seja, o quanto que se a gente mexer na concentração daquele reagente, a gente vai variar na velocidade. Quanto maior essa ordem de reação, mais influência na velocidade esse reagente tem. E essa ordem de reação, ela não é apenas valores inteiros, também pode ser valores fracionados, negativos ou ainda mesmo zero. Falando agora um pouco sobre os mecanismos de reação, a gente tem que elas podem ser reações elementares ou simples, quando elas acontecem em apenas uma única etapa. E no caso dessas reações simples, os expoentes, né, lá da lei da velocidade vão ser igual aos coeficientes dos reagentes da equação balanceada, como a gente viu aqui, né? Nessa lei de velocidade, a gente viu que os expoentes são iguais, né, aos coeficientes da reação global balanceada, né, da reação balanceada. Só que quando a gente tem uma reação que ela não é elementar, que ela acontece em várias etapas, né, a etapa que vai determinar a lei da velocidade vai ser a etapa lenta. Porque você pode pensar que, tipo, a reação ela só vai acabar quando depois que essa etapa lenta se processar. E como ela é a mais lenta, né, ela que vai atrasar a reação, digamos assim, uma forma assim, uma alusão. Por exemplo, você vai sair com seus amigos. Não adianta você estar arrumado se aquele outro amigo atrasado de sempre ainda está se arrumando, né? Você só vai chegar no local quando ele terminar e quando vocês forem, porque ele está lá atrasando o rolê. Então, em reações não elementares, a etapa lenta vai ser aquela que vai determinar a velocidade. E, no caso,
os coeficientes dessa etapa lenta é que vão determinar a lei da velocidade, não é o da equação global, né? Nas etapas lentas nós temos várias reações, né, para essas etapas e a gente tem uma equação global. Só que os coeficientes da equação global não vão determinar essa lei da velocidade. Aqui no gráfico, a gente tem um gráfico de uma reação não elementar, né, que eu trouxe para vocês verem a diferença, que ela tem mais de um cumezinho, né? E no caso, aquela que tiver uma maior energia de ativação, né, vai ser a etapa lenta. No caso aqui, essa que tem menor energia de ativação é a etapa rápida. E como que a gente vai determinar esses expoentes experimentalmente, né? Como que a gente, se derem uma tabela dessa aqui, com as experiências, a variação das concentrações e a velocidade, como que a gente vai determinar esses coeficientes? Bom, para a gente determinar, a gente vai precisar pegar duas experiências em que apenas uma das concentrações varia, apenas a concentração de um dos reagentes varia. Por exemplo, se a gente pegar a experiência 1 com a experiência 2 para comparar, a gente tem que a concentração do NO ela permanece e a concentração do H2 ela se modifica. Então, assim, se a gente comparar essas duas experiências, a gente pode ver qual foi a influência dessa variação da concentração do H2 na velocidade. Então, pegando aqui essa concentração do H2, a gente tem que ela aumentou duas vezes, né? Ela duplicou, e ao mesmo tempo que ela duplicou, a velocidade também duplicou. E agora, se a gente pegar para analisar as concentrações do NO, a gente pode comparar na experiência 2 com a experiência 3, porque a experiência 2, a concentração de H2 não muda, mas a de NO muda. Então, se a gente pegar aqui, a gente viu que houve uma variação de duas vezes, né? Também duplicou. Só que aqui, quando a concentração do NO duplicou, a velocidade ela vai aumentar 4 vezes. Então, só analisando o gráfico, a gente já pode ver que o NO, a concentração de NO, ele influencia mais na reação, na velocidade da reação, do que a concentração de H2. Porque eles dois duplicaram, né, a concentração, quando a gente comparou as experiências, mas quando a concentração do H2 duplicou, a velocidade ela apenas duplicou também. Enquanto quando a gente duplica a concentração do NO, a velocidade aumenta 4 vezes. Então a gente já pode ver que ele influencia mais. E agora, o que a gente faz com essas análises? A gente vai pegar essa outra tabela, onde a gente tem aqui variação da concentração e variação da velocidade, e a gente vai analisar. Primeiramente aqui, a de H2. A gente tem que a concentração aumentou duas vezes, né? Aqui, a concentração duplicou. E a velocidade também duplicou. Então, olhando agora na coluna, né? Se a variação da concentração duplicou e a velocidade aumentou duas vezes, a ordem dessa reação é a ordem da reação relacionada ao H2, né? É uma ordem 1. E agora, analisando o NO, a gente tem que a concentração dele também duplica, né? Nessas reações que a gente olhou. E só que a velocidade quadruplicou, né? Aumentou 4 vezes. Então, quando duplica e a velocidade aumenta 4 vezes, a gente tem uma ordem de reação 2. É só pegar os valores que você observa na tabela e aplicar nessa outra tabelinha aqui. Então, a gente tem que a ordem de reação relacionada ao H2 é uma ordem 1 e relacionada ao NO é uma ordem 2. Aplicando aqui na lei da velocidade, né? A gente tem que a lei da velocidade dessa reação seria essa. E no caso, qual seria a ordem de reação global, né? Seria a soma do 2 e do 1. No caso, seria uma reação de ordem 3, né? Agora, vamos falar um pouco sobre os fatores que influenciam na velocidade. O primeiro deles, a gente já vinha falando aqui antes, né? Que é a influência da concentração dos reagentes. E quando a gente aumenta a concentração dos reagentes, a gente aumenta a possibilidade de colisões. Pensa comigo, tipo, é mais fácil você esbarrar em alguém em um lugar vazio ou em um lugar que tem muita gente, assim, um formigueiro. Muito mais fácil você esbarrar
quando tem muitas pessoas, né? Então é a mesma coisa aqui. Quando você aumenta a concentração dos reagentes, você aumenta a possibilidade dessas colisões. E, consequentemente, você aumenta a frequência dessas colisões, né? E as chances que tem de ter um choque efetivo que vai culminar na reação. Agora, a influência da temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a agitação das partículas. Elas ganham energia cinética que vai superar a energia de ativação da reação, podendo causar essas colisões efetivas e aumentar a velocidade de reação. E a gente pode ver isso aqui nesse gráfico, onde a gente tem aqui o número de partículas em uma determinada velocidade, né? E aqui nós temos a velocidade. À medida que a gente aumenta a temperatura, por exemplo, o verdinho é 20 graus, o azul é 600 graus, né? E o vermelho, menos 100, a gente vê que quando a gente aumenta a temperatura, a tendência é se deslocar para a direita, né? Aumentando a velocidade. Então, a gente vê aqui, ó, em 600, né? A gente vê que a velocidade da reação, ela caminha para uma maior velocidade, né? E tem uma regra chamada regra de Van 't Hoff, que diz que com o aumento de 10 graus da temperatura, a gente tende a duplicar a velocidade. É só uma regrinha que eu vi na apostila de vocês e eu resolvi colocar. E agora a influência da pressão, apenas para reagentes em fase gasosa. Eu esqueci de colocar o gasoso aqui, mas quando eu for enviar o slide para vocês, eu coloco, tá certo? Quando a gente aumenta a pressão sobre um recipiente, por exemplo, que contém gás, né? A gente diminui o volume daquele recipiente. E fica mais fácil das partículas colidirem. Vocês concordam comigo? Por exemplo, a gente tem aqui um carro, 2 pessoas nesse carro. Não fica apertado, né? Agora, se a gente bota 10 pessoas nesse carro, fica um por cima do outro. Muito mais fácil alguém levar uma cotovelada na cara. E aqui é a mesma coisa. Se a gente aumenta a pressão, diminui o volume, você vai diminuir os espaços que essas partículas têm para fluírem, né? Para ficarem zanzando ali. E você aumenta a frequência das colisões. Aumentando a frequência das colisões, a gente já sabe que a gente aumenta a velocidade da reação, né? Porque vai aumentar as chances de choques efetivos. Então, quando você aumenta a pressão, você também aumenta a velocidade de reação. Agora, a influência da superfície de contato para reagentes em fase sólida. A gente tem que a superfície de contato é a superfície que aquele reagente tem para reagir, né, com um outro reagente. Vocês concordam comigo que é muito, tipo, essa partícula aqui, ó, que está inteirinha, né, digamos assim, você só pode reagir com ela nessas bordinhas, né, aqui. E não dá para reagir aqui por dentro, né, porque é como se estivesse intocável. Só que se você pega esse reagente, por exemplo, e você macera ele, né, você deixa ele em pedaços menores, você vê que agora você tem muito mais área de contato, porque você ainda tem toda aquela área que ele tinha antes, né, que é essa área aqui da borda, mas você também tem todas essas áreas aqui de dentro para também ocorrer os choques, né, ocorrer as colisões. Então, quando você deixa assim partículas menores, é como se você estivesse aumentando a superfície de contato. Quando você aumenta a superfície de contato, você aumenta os lugares possíveis para haver essas colisões. Você aumenta a frequência das colisões também. Então, você também aumenta as colisões efetivas e, por fim, você aumenta a velocidade. Então, quanto maior a superfície de contato, maior também a velocidade. A gente tem isso, por exemplo, no sorrisal, por exemplo. O sorrisal, ele é inteirinho, né? Só que quando você bota ele na água, ele meio que se desfaz e isso aumenta a superfície de contato dele para reação. Também, por exemplo, quando a gente vai cozinhar uma carne, é muito mais fácil você cozinhar aquela carne, né, se você fica em pedaços pequenininhos, porque você aumenta a superfície de contato também. E agora, eu acho que essa é a último fator, né,
que é o catalisador. A gente já tinha começado a falar dele na aula passada, né? Eu falei assim um pouco por cima. Aqui agora a gente vai ver um pouquinho mais. Nós já tínhamos falado que o mecanismo de ação de um catalisador ele cria um novo caminho para a reação, um caminho com menor energia de ativação. Por isso que ele acelera a reação, né? Porque fica mais difícil, mais fácil daquela reação acontecer. 3 pontos importantes a respeito dos catalisadores é que ele não é consumido durante o processo global. Ele pode ser, sim, consumido, mas depois ele é regenerado e no final da reação ele está lá intacto, né? E então ele não vai ser, como se diz, perdido durante a reação. Ele não modifica a variação de entalpia, que nós já falamos sobre ela, né? Nem a variação de entropia e nem essa variação aqui, que elas não cabem hoje aqui na aula, esses 2 dados, apenas a variação de entalpia mesmo, né? Que a gente já vem falando há alguns dias. E o catalisador, ele também não modifica o equilíbrio químico. O equilíbrio químico é o tema da nossa próxima aula, por enquanto eu só vou falar que ele não modifica o equilíbrio, porque ele acelera tanto a reação direta como a reação inversa. Então ele mantém o equilíbrio no mesmo ponto. Só isso que vocês precisam saber por enquanto. E isso a gente pode ver aqui, né, nesse gráfico, onde a gente tem a reação sem o catalisador e a reação com o catalisador. A gente vê que ele diminui muito a energia de ativação, só que ele mantém igual, né? Aqui a variação de entalpia, como a gente já tinha falado antes. E tem 2 tipos principais de catálise, né? Que é essas ações do catalisador. Pode ser uma catálise homogênea, quando o catalisador e os reagentes eles estão na mesma fase, né? Por exemplo, reagente líquido e catalisador líquido. Isso a gente pode ver aqui nessa reação aqui, por exemplo, onde a gente tem uma reação entre gases, né? E aqui a gente tem o nosso catalisador, que também é um gás. Então, é uma catálise homogênea. Aqui a gente também pode ver que na etapa 1 desse processo, é como se o catalisador ele fosse consumido, só que depois ele reage com o oxigênio e ele é reestruturado, né, reformado. Então, no final, ele não é consumido, ele é liberado, né, digamos assim. Agora, o outro tipo de catálise é a catálise heterogênea, que é quando o catalisador e os reagentes eles estão em fases distintas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, os reagentes aqui estão no estado gasoso e o ferro, que vai agir como catalisador nessa reação, está no estado sólido. Então, esses são os 2 principais tipos. Claro que tem outros tipos, né? É como catálise enzimática, quando a enzima age como catalisador, mas esses aqui são os principais. Agora nós vamos para os nossos exercícios de fixação. Eu peguei 2 questões da apostila de vocês. Qualquer coisa, quando vocês estiverem resolvendo as outras e estiverem assim com alguma dúvida, vocês podem chamar, tá certo? A primeira questão aqui. O ozônio, próximo à superfície, é um poluente muito perigoso, pois causa sérios problemas respiratórios e também ataca as plantações através da redução de processos da fotossíntese. Um possível mecanismo que explica a formação do ozônio nos grandes centros urbanos é através dos produtos da poluição causada pelos carros, representada pela equação química a seguir. Aí aqui a gente tem a equação de formação do ozônio. Estudos experimentais mostraram que essa reação ocorre em 2 etapas. A etapa 1, que é a etapa lenta, né? E essa etapa 2, que é a etapa rápida. De acordo com as reações apresentadas, a lei da velocidade é dada por... A gente lembra que em reações não elementares, né, que se processam em mais de uma etapa, a etapa lenta é aquela que vai determinar a lei da velocidade. E apenas os reagentes interferem na lei da velocidade, como a gente já falou, né? Então, a gente pegando aqui o reagente da etapa lenta, que é o NO2, a gente vê que o coeficiente dele, né, é 1. E, no caso, esse 1 vai ser o expoente da lei da velocidade. Então,
Sabendo disso, a gente sabe que o item correto é o item C, né? Que a lei da velocidade vai ser igual a constante K, vezes a concentração desse reagente da etapa lenta, o NO2, elevado ao expoente, que vai ser o coeficiente desse reagente, né? No caso é 1, então não está mostrado aqui na imagem. Então, o item correto seria o item C. Agora, a outra questão que eu trouxe é essa questão da Unesp, que foi modificada, né? E vamos começar aqui. A cinética da reação, aí nós temos aqui a reação, foi estudada em solução aquosa, seguindo o número de mols de Hg2Cl2 que precipita por litro de solução por minuto. Os dados obtidos estão na tabela. Então, a gente tem aqui uma tabela com a variação da concentração desses reagentes e a variação da velocidade. E a gente tem que achar qual a afirmativa incorreta, né? Vamos começar aqui agora. Bom, gente, o item A é: a reação é de segunda ordem em relação à concentração, ignorem esse A que eu esqueci de tirar, de oxalato, né? Que é esse reagente aqui. Olhando a tabela, né? A gente lembra que para saber a ordem, a gente precisa comparar dois experimentos em que apenas a concentração daquele reagente esteja variando. Então, para a gente saber a ordem de reação em relação ao oxalato, a gente vai comparar os experimentos 1 e 2, onde o primeiro reagente permanece intacto e permanece igual, né? E o oxalato muda a sua concentração. Então, analisando, a gente vê que a concentração do oxalato, né, ele aumentou 2 vezes. E quando essa concentração dele aumentou 2 vezes, a velocidade ela aumentou 4 vezes, né? 1,8 vezes 4 vai dar o 7,2. Então, lembrando daquela tabelinha do começo, né? Quando a concentração ela aumenta 2 vezes e a velocidade ao mesmo tempo aumenta 4, a gente tem que é uma reação de ordem 2. Então, o item A ele está correto. Agora, o item B. A reação é de primeira ordem em relação à concentração desse reagente, né? Se a gente for ver aqui na tabela, a gente vai precisar analisar a reação 2 e 3, porque a concentração do oxalato permanece igual e a do primeiro reagente modifica. Analisando, a gente vê que a concentração desse reagente diminuiu, né, 2 vezes. No caso aqui é diminuiu 2 vezes. E ao mesmo tempo que a concentração dele diminuiu 2 vezes, a concentração ou a velocidade, ela também diminuiu 2 vezes. Vocês façam uma equivalência lá com aumentou, tá certo? Que é como se você aumentasse também 2 vezes, seria essa mesma variação. Então, quando a gente tem uma variação de 2 vezes na concentração e uma variação de 2 vezes na velocidade, a gente vai ter que é uma reação de ordem 1, realmente. Então, o item B, ele também está correto. O item C agora. A constante de velocidade é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3. Eu tinha dito para vocês que já existem tabelas com essas constantes de velocidade, mas que também é possível calcular se você tiver a velocidade, a concentração e a ordem de reação. Então, a gente vai calcular aqui agora. A gente tem aqui a tabela novamente, né? Aqui é a fórmula da lei da velocidade. A gente vai analisar esse primeiro experimento aqui, né? Com essa primeira velocidade, onde a gente tem que a velocidade é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. A gente também tem que a concentração do primeiro reagente é 0,100, né? E a ordem de reação dele é 1. E a gente tem que o segundo reagente, a concentração dele é 0,15 e a ordem de reação dele é 2. Resolvendo aqui, a gente tem que... eu deixei do mesmo jeito, foi sem querer, gente. A gente tem que... isso aqui, né, esse expoente vai dar 0,1 e esse aqui vai ficar 0,0225.
Passando aqui, a gente coloquei em notação científica, né, para facilitar os cálculos depois. A gente somando aqui agora, ou multiplicando. Na multiplicação, a gente vai desses elementos em notação científica. A gente vai multiplicar os números, né? 1 vezes 2,25 e vai somar esses expoentes. Menos 1, menos 2 dá menos 3. Então, a gente tem 2,25 vezes 10 a menos 3. A constante vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 5 sobre 2,25 vezes 10 a menos 3. Eu transformei isso aqui em 18 para ficar mais fácil a conta, né? Mas se você for uma calculadora humana, não precisa. Aí, no caso, passando a vírgula para o lado direito, a gente vai aumentar um número negativo aqui no expoente, né? E fica 18 vezes 10 a menos 6, dividido por 2,25 vezes 10 a menos 3. E isso aqui vai dar 8 vezes 10 a menos 3. No caso, a gente divide o número, né, e subtrai aqui os expoentes. Então, fica 8 vezes 10 a menos 3. Então, esse item aqui está correto, né? A constante de velocidade é realmente 8 vezes 10 a menos 3. Agora, olhando o item B, a reação é elementar. A gente tem que lembrar que quando uma reação é elementar, os expoentes da lei da velocidade vão ser igual aos coeficientes dos reagentes na reação balanceada. A gente já viu que as ordens de reação desses reagentes são 1 e 2, respectivamente. Só que quando a gente vai olhar a equação, a reação balanceada, a gente tem que o coeficiente do reagente 1, ele é 2. E o coeficiente do reagente 2, né, que é o oxalato, ele é 1. Então, não está condizendo. O expoente da lei da velocidade não está sendo igual ao coeficiente da reação. Então, não é uma reação elementar, né? Ela deve se processar em várias etapas. Então, esse item D é o item que está incorreto. Agora, analisando o item E, né? Porque a gente também tem que saber por que ele está certo. Quando o reagente 1 está a uma concentração de 0,01 mol e a concentração 2, a concentração do reagente 2 está a 0,01 também, a velocidade instantânea será 8 vezes 10 a menos 9. Então, a gente vai colocar aqui na lei da velocidade, né? A gente já tem aqui a tabelinha e aqui a constante que a gente calculou lá atrás para o outro item, né? Colocando na fórmula, a gente tem que a velocidade vai ser igual a constante, né? Vezes a concentração que ele pediu do primeiro reagente, elevado à ordem de reação desse reagente, vezes a concentração do segundo reagente, elevado à ordem de reação desse reagente. Então, a gente vai ter que velocidade é igual a 8 vezes 10 a menos 3, vezes 1 vezes 10 a menos 2, né, que é o resultado disso aqui, vezes 1 vezes 10 a menos 4. Eu já estou deixando aqui em notação científica, tá, gente? Que é para facilitar. Então, a gente vai ter que a ordem de reação vai ser 8 vezes 10 a menos 9, né? Que é 8 vezes 1, 8 vezes 1, 8. Aí a gente soma esses expoentes. Então, 8 vezes 10 a menos 9. Então, esse item também está correto. Bom, gente, essas aqui foram as referências à apostila de vocês. E eu só peguei esse site aqui. Nesse site tem explicando bem direitinho o passo a passo desses cálculos experimentais da lei da velocidade. Eu achei ele bem bom para entender. Na apostila de vocês, inclusive, nem tem essa parte do cálculo experimental. E se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, esse site está explicando bem direitinho. Obrigada pela atenção, tenham um bom fim de semana e eu espero conseguir voltar com as aulas online em breve, tá?